Olha, eu nunca pensei que aos 67 anos eu teria que enfrentar uma situação dessas. Meu nome é Mauro, moro no Jabaquara, aqui em São Paulo, e o que eu vou contar pra vocês hoje é algo que ainda me deixa sem dormir direito. Depois de 40 anos, trabalhando como contador numa empresa do centro da cidade, finalmente consegui realizar um sonho. Comprar uma casa só minha. Uma casinha simples, de 2 quartos, mas que seria o meu cantinho de paz na terceira idade. Eu estava tão feliz, tão realizado, pensando em como seria bom acordar todos os dias sem ter que dar satisfação para ninguém, sem brigas, sem discussões, mas o destino tinha outros planos para mim. Foi numa segunda-feira de manhã, eu ainda estava organizando os últimos detalhes da mudança quando escuto a campainha tocar. Abro a porta e lá está meu filho Ricardo, de 35 anos, com a esposa dele, a Fernanda, e os 2 netos gêmeos, o Pedro e o Paulo, de 8 anos. Eles estavam com várias malas, sacolas, pareciam que tinham saído de casa para sempre. Newkirk já começou a bater mais forte porque eu conhecia muito bem aquele olhar do Ricardo. Era o mesmo olhar de quando ele era criança e tinha feito alguma travessura. Pai, nós precisamos conversar, ele disse, empurrando as malas para dentro da minha casa sem nem me perguntar. A Fernanda ficou quieta, mas eu vi que ela estava nervosa, mexendo no cabelo o tempo todo, que era um tique que ela tinha quando estava ansiosa. Os meninos correram direto para o quintal, como se já conhecessem a casa há anos, e foi aí que veio a bomba. Pai, nós vamos morar aqui com o senhor. Perdemos o apartamento, não conseguimos mais pagar o aluguel e não temos para onde ir. Gente, eu fiquei sem reação. Como assim? Eu tinha acabado de comprar aquela casa para ter a minha independência, para viver os meus últimos anos em paz, e agora meu filho aparecia dizendo que ia morar lá com a família toda. Não era nem um pedido, era quase uma imposição. Eu tentei argumentar, explicar que a casa era pequena, que eu precisava do meu espaço, mas o Ricardo já estava descarregando o carro, colocando as coisas dos meninos no quarto que eu tinha separado para ser o meu escritório. A situação ficou ainda mais tensa quando eu descobri o motivo real da mudança deles. O Ricardo tinha perdido o emprego há 6 meses e não tinha contado para mim. Ele estava gastando as economias e mentindo para a esposa, dizendo que estava trabalhando normalmente. Quando o dinheiro acabou, eles foram despejados do apartamento e não tinham mesmo para onde ir. A Fernanda só descobriu a verdade na véspera. Quando os oficiais de justiça apareceram para fazer o despejo, os primeiros dias foram um caos total. Minha rotina, que eu tinha organizado com tanto carinho, virou de cabeça para baixo. Eu acordava às 6 da manhã para tomar meu café em silêncio, ler o jornal e ouvir as notícias no rádio. Agora, às 6 da manhã, a casa já estava uma gritaria, com os gêmeos brigando, a Fernanda gritando com eles e o Ricardo resmungando porque não conseguia dormir. Meu café da manhã virou uma guerra campal para conseguir um lugarzinho na mesa da cozinha. E não era só a questão do espaço físico, não. Era a invasão completa da minha privacidade. Eu não podia mais andar de roupão pela casa, não podia mais assistir meus programas favoritos na televisão porque os meninos queriam ver desenho animado, não podia mais receber meus amigos para jogar dominó no domingo porque a Fernanda reclamava do barulho. Era como se eu tivesse virado hóspede na minha própria casa. A situação financeira também ficou complicada. Eu tinha uma aposentadoria que dava para viver bem sozinho, mas sustentar 5 pessoas é completamente diferente. A conta de luz triplicou, a conta de água também e a comida. Meu Deus, como aqueles meninos comiam. Eu estava gastando mais em supermercado numa semana do que gastava num mês inteiro quando morava sozinho. E o Ricardo, mesmo desempregado, não fazia questão nenhuma de economizar. Ele deixava a televisão ligada o dia inteiro, tomava banho demorado como se eu fosse milionário, mas o que mais me machucava era ver como meu relacionamento com meu filho estava se deteriorando dia após dia. Nós sempre tivemos uma relação boa, mesmo depois que ele casou e foi morar com a Fernanda. Ele me visitava todo domingo, nós conversávamos sobre futebol, sobre política, sobre a vida. Agora todas as nossas conversas viravam discussão. Ele estava estressado por estar desempregado, eu estava estressado por ter perdido minha privacidade, e a Fernanda estava no meio tentando apaziguar os ânimos, mas só conseguia piorar as coisas. Os vizinhos começaram a comentar também. O seu João, que morava do lado, uma vez me perguntou se eu estava alugando quartos porque via muita gente entrando e saindo. A dona Maria, da casa da frente, comentou que os meninos estavam fazendo muito barulho no quintal e atrapalhando a novela dela. Eu ficava com vergonha porque sempre fui uma pessoa reservada, que gostava de manter a boa vizinhança. E agora estava virando motivo de reclamação. As brigas entre o Ricardo e a Fernanda também eram constantes. Eles discutiam sobre dinheiro, sobre a educação dos filhos, sobre quem ia fazer as tarefas da casa. E eu, querendo ou não, acabava ficando no meio de tudo isso. Às vezes a Fernanda vinha me pedir opinião sobre alguma atitude do Ricardo, às vezes era ele que vinha reclamar dela. Eu me sentia como um juiz num tribunal familiar que eu nunca quis presidir.
E os meninos, coitados, estavam sofrendo com toda essa tensão. O Pedro, que sempre foi mais quietinho, começou a fazer xixi na cama de novo, coisa que não acontecia há anos. O Paulo ficou mais agressivo, brigava na escola, respondia para os professores. Eles estavam sentindo toda aquela instabilidade familiar. E isso me partia o coração, porque, por mais que eu estivesse chateado com a situação, eu amava meus netos. E não queria que eles sofressem. Foi quando aconteceu o primeiro grande baque. Numa quinta-feira de manhã, eu acordei e encontrei a Fernanda chorando na cozinha. Ela me contou que tinha descoberto que o Ricardo estava mentindo sobre estar procurando emprego. Na verdade, ele estava saindo de casa todo dia e indo para a casa de um amigo jogar videogame e beber cerveja. Ela tinha descoberto porque ligou para a empresa onde ele dizia que tinha feito uma entrevista. E descobriu que nem sequer existia vaga aberta lá. Naquele momento eu percebi que a situação era muito mais grave do que eu imaginava. Não era só uma questão de desemprego temporário, era uma questão de responsabilidade mesmo. Meu filho, pai de 2 filhos, estava fugindo das responsabilidades dele e usando a minha casa como refúgio para continuar essa irresponsabilidade. Eu fiquei decepcionado, magoado e ao mesmo tempo com pena da Fernanda e dos meninos que estavam pagando pelos erros dele. Decidi que tinha que tomar uma atitude. Chamei o Ricardo para conversar. Homem com homem, pai para filho. Expliquei para ele que eu entendia as dificuldades, que sabia que estar desempregado não era fácil, mas que ele não podia usar isso como desculpa para não assumir as responsabilidades dele. Disse que ele podia continuar morando na minha casa, mas com algumas condições. Tinha que procurar emprego de verdade. Tinha que ajudar nas despesas da casa, mesmo que fosse pouco, e tinha que respeitar as regras de convivência. A reação dele me surpreendeu completamente. Em vez de aceitar, de reconhecer os erros, ele explodiu. Disse que eu era um pai egoísta, que sempre pensei só em mim mesmo, que agora que ele precisava de ajuda eu estava colocando condições. Disse que a casa era grande o suficiente para todo mundo, que eu estava sendo mesquinho. Aquelas palavras me machucaram profundamente, porque eu sempre tentei ser um bom pai. Sempre apoiei ele nas decisões dele, sempre estive presente quando ele precisou. A discussão foi ficando cada vez mais acalorada. Ele disse coisas que jamais pensei que ouviria de um filho meu. Disse que eu nunca tinha dado carinho suficiente para ele quando ele era criança, que eu sempre trabalhava demais e nunca tinha tempo para a família. Disse que agora era a minha chance de compensar tudo isso, deixando ele e a família morarem na minha casa sem encher o saco. Eu fiquei chocado porque nunca havia percebido que ele guardava essas mágoas de mim. Mas o que mais me doeu foi quando ele disse que eu deveria ficar feliz de ter a família por perto, porque na minha idade eu podia morrer a qualquer momento e pelo menos não morreria sozinho. Aquilo foi como uma punhalada no coração. Não só pela crueldade das palavras, mas porque me fez pensar se realmente eu estava sendo egoísta, se realmente eu deveria ficar grato por ter companhia na minha velhice, mesmo que fosse dessa forma. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido nos últimos meses, tentando entender onde eu tinha errado, se realmente era culpa minha toda aquela situação. Comecei a questionar se meu sonho de independência era mesmo válido, se aos 67 anos eu realmente deveria querer ficar sozinho, se não era natural que os filhos cuidassem dos pais idosos. Mas aí eu lembrei de tudo o que tinha batalhado na vida para chegar até ali. Lembrei dos anos trabalhando 2 jornadas para conseguir dar uma educação boa para o Ricardo. Das vezes que abri mão dos meus sonhos para investir no futuro dele. Lembrei de quando ele quis fazer faculdade e eu paguei, mesmo tendo que fazer empréstimo. No banco, lembrei de quando ele casou e eu ajudei com todas as despesas do casamento, porque era o sonho da Fernanda ter uma festa bonita. E pensei também na minha esposa, a Marisa, que tinha morrido há 5 anos. Ela sempre me dizia que quando chegasse a nossa hora de descansar, nós íamos aproveitar cada minutinho da nossa liberdade. Íamos viajar, íamos conhecer lugares novos. Íamos fazer todas as coisas que não pudemos fazer enquanto estávamos criando o filho e trabalhando. Infelizmente, ela não conseguiu realizar esses sonhos porque ficou doente. Mas antes de morrer, ela me fez prometer que eu ia viver minha aposentadoria intensamente, que eu ia ser feliz pelos 2. Foi pensando na Marisa que eu tomei coragem para tomar a decisão mais difícil da minha vida. Na manhã seguinte, chamei toda a família para uma reunião na sala. Disse que tinha pensado muito sobre tudo o que tinha acontecido e que tinha chegado a uma conclusão. Eles poderiam continuar morando na minha casa, mas por um período determinado. 3 meses. Nesse tempo, o Ricardo teria que encontrar um emprego. Qualquer emprego, e eles teriam que encontrar um lugar para morar. Expliquei que não era porque eu não amava eles. Muito pelo contrário. Era justamente porque eu amava que eu não podia permitir que meu filho continuasse fugindo das responsabilidades dele. Disse que estava disposto a ajudar de todas as formas possíveis. Podia emprestar dinheiro para a entrada de um aluguel. Podia ficar com os meninos quando fosse necessário. Podia ajudar nas despesas básicas. Mas eles tinham que ter
A própria casa, a própria independência, a reação foi explosiva. O Ricardo disse que eu estava expulsando meus próprios netos de casa, que eu era um avô desnaturado. A Fernanda começou a chorar, dizendo que não sabia para onde ia. Os meninos que estavam ouvindo tudo ficaram assustados e começaram a perguntar se iam ter que morar na rua. Foi uma das cenas mais difíceis que já vivi na minha vida. Mas eu mantive minha posição. Disse que 3 meses era tempo suficiente para se reorganizarem e que eu estaria ali para apoiar em tudo o que fosse necessário. O importante era que eles entendessem que cada família precisa ter sua independência, seu espaço, suas próprias responsabilidades, e que isso não significava falta de amor, muito pelo contrário, significava amor verdadeiro, aquele que ajuda as pessoas a crescerem e se tornarem melhores. Os primeiros dias depois dessa conversa foram tensos. O Ricardo mal falava comigo. A Fernanda andava pela casa como um fantasma. E os meninos ficavam confusos com toda aquela tensão. Mas eu percebi que alguma coisa tinha mudado no comportamento do Ricardo. Ele começou a sair de casa cedo de manhã e voltar só no final da tarde. Quando eu perguntava aonde ele tinha ido, ele respondia de forma evasiva. Mas eu notava que ele estava realmente fazendo alguma coisa. Uma semana depois da nossa conversa, ele chegou em casa com uma expressão diferente no rosto, sentado comigo na varanda, e disse que tinha conseguido um emprego numa empresa de limpeza. Não era o emprego dos sonhos dele, a remuneração era baixa. Mas era um começo. Disse que tinha entendido que eu estava certo, que ele realmente tinha que assumir as responsabilidades dele como pai e como homem. Eu fiquei emocionado, não porque ele tinha conseguido o emprego, mas porque ele tinha recuperado a dignidade dele. Vi que meu filho tinha voltado, aquele homem responsável que eu tinha criado, que tinha se perdido um pouco no caminho, mas que estava encontrando o rumo novamente. Nós nos abraçamos ali na varanda e foi como se todos aqueles meses de tensão tivessem valido a pena. A partir daquele dia, a dinâmica da casa mudou completamente. O Ricardo saía cedo para trabalhar e voltava cansado, mas satisfeito. A Fernanda começou a procurar emprego também e conseguiu um trabalho meio período numa loja do bairro. Os meninos voltaram a ser crianças normais, brincalhões, sem aquela tensão que estavam carregando. E eu voltei a ser um avô orgulhoso, em vez de ser um pai decepcionado. Durante aqueles 3 meses, nós aprendemos a conviver de uma forma diferente. Estabelecemos regras de convivência que funcionavam para todo mundo. Eu tinha meus horários de silêncio para descansar, eles tinham os horários deles para assistir televisão e fazer as atividades com as crianças. Dividimos as despesas de forma justa, cada um contribuindo com o que podia. E o mais importante, voltamos a nos respeitar mutuamente. Quando chegou o final dos 3 meses, eles já tinham conseguido alugar uma casinha aqui mesmo no Jabaquara, pertinho da minha casa. Não era grande, mas era aconchegante e era deles. O dia da mudança foi emocionante. Os meninos estavam ansiosos para conhecer o quarto novo. A Fernanda estava feliz por ter a própria cozinha novamente, e o Ricardo estava orgulhoso por ter conseguido proporcionar aquilo para a família dele com o próprio trabalho. Hoje, passados já 8 meses desde que eles saíram da minha casa, posso dizer que nossa relação familiar está melhor do que nunca. O Ricardo me visita todo domingo como fazia antes, mas agora nossas conversas são diferentes. Ele me conta sobre os desafios do trabalho, sobre os planos que tem para a família, sobre os sonhos que quer realizar. Não é mais aquele homem amargurado e irresponsável que apareceu na minha porta com as malas. A Fernanda e eu também desenvolvemos uma relação mais próxima. Ela me vê agora não só como sogro, mas como um amigo que a apoiou num momento difícil. Às vezes ela vem aqui tomar um café e conversar sobre os meninos, sobre a vida, sobre os planos que eles têm. E os meus netinhos, esses são a alegria da minha vida. Eles vêm aqui toda semana, brincam no quintal, fazem bagunça e no final do dia vão embora para casa deles, me deixando com aquela saudade gostosa que só os avós entendem. Eu aprendi muitas coisas com essa experiência. Aprendi que ajudar os filhos não significa resolver todos os problemas deles, mas sim dar ferramentas para que eles possam resolver sozinhos. Aprendi que amor verdadeiro às vezes exige firmeza, mesmo quando dói. Aprendi que independência não é egoísmo, é necessidade. E aprendi que família é muito mais do que morar na mesma casa. É sobre apoio, respeito e amor incondicional. Hoje eu vivo na minha casinha exatamente como sempre sonhei. Acordo na hora que quero. Tomo meu café em silêncio lendo o jornal. Recebo meus amigos para jogar dominó. Assisto meus programas favoritos na televisão. Mas a diferença é que agora eu faço tudo isso sabendo que tenho uma família unida e feliz pertinho de mim, que me ama e me respeita. E isso não tem preço. Às vezes eu fico pensando no que teria acontecido se eu tivesse cedido completamente. Se tivesse deixado eles morarem aqui para sempre sem estabelecer limites. Provavelmente o Ricardo nunca teria voltado a trabalhar. A Fernanda continuaria infeliz, os meninos continuariam sofrendo com a instabilidade,
E eu teria perdido não só minha independência, mas também o respeito da minha família. Por isso eu sempre digo para meus amigos, amar os filhos não é fazer todas as vontades deles, não é resolver todos os problemas deles. Amar os filhos é ensinar eles a serem independentes, responsáveis, dignos. É estar presente quando eles precisam, mas também saber quando é a hora de eles caminharem com as próprias pernas. E isso vale para qualquer idade, seja quando eles têm 5 anos ou quando têm 35. A vida me ensinou que a verdadeira realização de um pai não está em ter os filhos sempre por perto, mas em vê-los crescer, amadurecer e se tornarem pessoas melhores. Hoje eu olho para o Ricardo e sinto muito orgulho do homem que ele se tornou novamente. Olho para a Fernanda e vejo uma mulher forte e determinada. Olho para os meus netos e vejo 2 crianças felizes e seguras. E olho para mim mesmo e vejo um homem realizado, que soube ser firme quando foi necessário e que hoje colhe os frutos dessa firmeza. Minha casa continua sendo meu refúgio, meu cantinho de paz. Mas agora ela é mais do que isso. Ela é o símbolo de que é possível conciliar independência com amor familiar, de que é possível ser firme sem ser cruel, de que é possível dizer não sem deixar de amar. E essa é a maior lição que eu posso deixar para quem está me ouvindo. Nunca tenham medo de estabelecer limites, mesmo com as pessoas que mais amamos, porque às vezes é justamente estabelecendo limites que demonstramos nosso amor verdadeiro.